Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosos, espero que esteja tudo bem com vocês. Que tá um frio, previsão do final de semana aqui é bem frio. Você que está assistindo um lugar quentinho, aproveite o calorzinho. Mas aqui no sul do Brasil tá bem friozinho, tá? E como eu disse, espero que seu final de semana esteja bem. Que você esteja conforme os desígnios do Pai. E se por acaso você está enfrentando aqueles desafios complexos, aqueles que exigem de você o que você acha que não tem, saiba, a vida não coloca nada que você não possa superar. E é justamente por isso a vida traz para que você possa superar. Só que você precisa entender que a vida só quer que você exercite aquilo que você já sabe. E é nesse exercitar que você vai conseguir. Tá bom, pessoal? É assim que, foi isso que o Cristo nos ensinou, foi isso que, sem querer parecer aqueles coaches que dizem que é tudo mágico, acredite que tudo se resolve. Não, não é assim. Se esforce, faça, e aí as transformações vão acontecer. Não é mágica, é esforço, é suor, muitas vezes lágrimas. Mas, ao final, aí sim, se nos dedicarmos a essa transformação moral que a vida nos impõe, como diz o Livro dos Espíritos, na questão 614, seremos felizes. E a felicidade que é imperecível. Muito bem, pessoal, vamos estudar. Hoje, mais uma vez, estamos aqui sozinhos, né? Fisicamente falando, né? A nossa querida Marina, ela está com muitas atividades, então vai ficar um tempo meio distante. Nosso querido Rafael está acompanhando a esposa dele, fez cirurgia, uma cirurgia ontem à tarde, coisinha simples, mas tá lá fazendo companhia, e eu disse, vai lá, Rafael, cuida da esposa, que ela cuida de você, né? Não só por isso, tá? Então, estamos mais uma vez aqui sozinhos, fisicamente falando, mas estamos com Erasto, né? Nosso querido Erasto, que trouxe tantos ensinamentos. Nós estamos vendo o seu texto de outubro de 1861, uma carta que ele escreve para os espíritas leoneses,
numa viagem que Kardec vai a Lyon e leva essa carta e lê essa carta para os espíritas de Lyon. Estamos vendo este já há 2 semanas. Quanto ensinamento. Então, vamos continuar. Tá? Então, antes vamos procurar serenar um pouquinho. Você que está aí, às vezes não está legal, mas só para um pouquinho, né? E pedindo aos amigos espirituais que fiquem conosco nesse momento e que possam, cada um, envolver durante o programa para que os fluidos benéficos possam ser trabalhados e ser direcionados para cada um que nesse momento precisa de um consolo, de um alívio das dores, das pressões, das angústias que estejam sentindo. Nós pedimos realmente aos amigos espirituais que possam envolver cada um e, envolvendo cada um, possam oferecer esse alívio, nem que seja momentâneo, para a recuperação das forças. Que Jesus possa ir a cada cantinho, a cada lar, a cada hospital, a cada escola, a cada rua, e envolver todos aqueles que necessitam de carinho e de consolo nesse momento. Vamos que vamos. Muito bem, pessoal. Vamos estudar. Pega aí o seu volume da Revista Espírita de 1861, ou entre no Kardecpédia. Vai lá em Revista Espírita 1861, mês de outubro. Você vai folhear um pouquinho e vai chegar na Carta de Erasto aos Espíritas Lionenses. Enquanto você busca, nós estamos no parágrafo que começa assim: resta-me fazer-vos ouvir alguns conselhos já dados muitas vezes por vossos guias habituais. Então, deixar você achar aí. Resta-me fazer-vos ouvir alguns conselhos já dados muitas vezes por vossos guias habituais. Show? Muito bem. Vamos lá. Revista Espírita, outubro de 1861, Carta do Espírito Erasto aos Espíritas Lionenses. Erasto diz assim, vamos lembrar o seguinte, ele já fez todo um trabalho no discurso dele, na carta dele, falando sobre, ele tece elogios estimulantes, não são elogios vazios, mas elogios estimulantes ao trabalho que esses espíritas já têm feito na cidade de Lyon, de acolhimento. Ele diz que vê o rico e o pobre, né? Vai chamar os proletários, né? Que são os trabalhadores. Ele faz uma crítica às ideologias que ou só exploram, né? Ou criam uma falsa ilusão. Ele faz uma crítica nesse sentido. Da época, até nós comentávamos que, até usando termos dos dias atuais, mas o sentido era diferente. E depois ele vai falar sobre o real significado de igualdade dentro da lei de justiça. Nós temos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é o estudo das leis morais, a lei de justiça, amor e caridade, que é a última, e a lei de igualdade. E ele consegue, em um parágrafo, apesar de que é um parágrafo realmente longo, fazer toda uma análise do que de fato é essa igualdade. Isso é fantástico. Então, material para palestra aí, viu, pessoal? Esse parágrafo anterior, ele mostra toda a ideia do que é igualdade, de fato, no sentido da lei de igualdade. Não tem relação com a igualdade entre os gêneros, não tem relação com a igualdade perante os potenciais entre ricos e pobres, não é esse o sentido. Né? É a igualdade perante a lei divina, a igualdade perante o progresso, é a igualdade perante a evolução. Então, é neste direcionamento. E aí, agora, como eu li aqui o iniciozinho, para vocês acharem o parágrafo, ele vai trazer conselhos que já foram dados pelos espíritos habituais, pelos guias habituais.
ele quer reforçar isso, ele quer unificar esses vários conceitos que às vezes ficam esparsos. E olha, pessoal, se ele está dando conselhos para os espíritas leoneses, esses conselhos são para nós, que estamos nos esforçando em sermos bons espíritas. Então, eles são para nós. Por isso, a riqueza do conteúdo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos devagarzinho, mas vamos mergulhar mesmo assim para entender todos esses conceitos e podermos aplicá-los no nosso dia a dia, na nossa realidade, às vezes adaptando, porque, como ele está falando para os lioneses lá da França de 1861, mas a essência da ideia, ela é atemporal, certo? E ele diz assim: resta-me fazer-vos ouvir alguns conselhos já dados muitas vezes por vossos guias habituais. Aí eu fico, já foram dados muitas vezes e ele tem que trazer de novo. Parece os nossos instrutores, nossos mentores, nossos guias, né? Vamos falar dessa forma, das nossas reuniões mediúnicas, que lá no final vem, sempre trazem as mesmas falas. Olha, mas, vamos lá. Resta-me fazer-vos ouvir alguns conselhos já dados muitas vezes por vossos guias habituais, mas que minha posição pessoal e a circunstância atual me aconselham lembrar-vos. Meus bons amigos, aqui me dirijo a todos os espíritas, a todos os grupos, a fim de que nenhuma cisão, nenhuma dissidência, nenhum cisma surjam entre vós, mas que, ao contrário, uma crença solidária vos anime e vos reúna todos, pois isso é necessário ao desenvolvimento da nossa doutrina benfazeja. Então, esse é o primeiro conselho. Nenhuma cisão, nenhuma dissidência, nenhum cisma surge entre vós. Então quer dizer que os centros espíritas não podem se separar? Não podem surgir novos centros espíritas daquele? Porque assim, pessoal, quando existem as divergências, nós podemos não concordar com determinadas práticas, podemos não concordar com determinadas ideias, e aí realmente fica complicado, né, a convivência. Mas isso não significa que tenhamos que brigar. Cisão, dissidência, cismas, são sempre na ideia de que para nós não brigarmos. Não há necessidade disso. Nós podemos muito bem entender que pensamos, às vezes, de um jeito diferente, a mesma coisa. E nos mantermos unidos. Isso não quer dizer que temos que ficar juntos, no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Mas num nível de compreensão, assim, cristão. Esse é o primeiro pedido dele é esse. Não tem por que brigar. Se não concordam em como fazer, então cada um faz. Mas entendendo disso, olha, o Enzio faz de um jeito, eu faço de outro. Então, o Enzio optou por realmente juntar a turma que faz do mesmo jeito que ele, e então uma nova instituição. Olha, são dois fazendo. Que maravilha! Né? Que maravilha! Isso é ótimo! Não tem que eu entender que o meu jeito é o certo, que só o meu é o certo. Não, existem diversas formas de se fazer. Diversas formas. E aí, se tem diversas formas de fazer, fica difícil eu conseguir fazer todas. Aí eu adoto uma que eu dê conta e que eu entenda que é aquela que eu consigo fazer melhor, oferecer melhor o serviço do bem. E aí o companheiro vai oferecer aquela outra forma. E para que, então, criar um cisma, uma dissidência, sabe? Não faz sentido. Dentro do pensamento espírita cristão. O primeiro conselho dele já é esse. Isso só vai acontecer, pessoal, porque eu entendo que o meu jeito é o certo. Porque o jeito que eu entendi é que é o jeito que é certo. Então, o do outro está errado. Se mudar uma vírgula, então está errado. Que tem que ser desse jeito aqui. Porque é o que funciona. Muito bem, funciona. Mas não funciona com todo mundo. Não existe mágica. Sabe? Não existe mágica. O próprio Cristo, num dos momentos do Evangelho, quando o camarada quer fazer uma pegadinha com ele, ele olha para o cara e diz assim, o que está escrito na lei? Como é que se lê?
Como é que você entende? Aí o cara fala, ele diz, então vai lá e faz. Sabe? Então não tem motivo. Não tem. Para briga, para dissidência, para desentendimento, não existe. Entre nós, espíritas cristãos, não existe motivo que justifique isso. Se acontece, é por vaidade, orgulho e egoísmo nossos. Simples assim. Então, olha, temos um grupo com 10 pessoas, e aí 5 entendem que deve ser feito de um jeito, 5 entendem que deve ser feito do outro. Isso, a casa não tem condição de ter duas estruturas. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte: vamos fazer em outro lugar. Vamos oferecer mais uma possibilidade de serviço. Ótimo, então vamos ajudar. Olha, o que precisa? Vamos se ajudar. Vamos se ajudar. Isso é ótimo, sabe? Esse é o sentido. Vamos nos ajudar a montar um novo local para que o serviço seja feito, oferecer desta nova forma, desta forma diferente. Maravilhoso! É o bem se expandindo com o bem na base, com o amor na base. Mas, infelizmente, como eu entendo que o meu jeito é que é o certo, que o meu jeito é que é o... Então, essas coisas acabam acontecendo. Então, o primeiro conselho que ele traz é esse. Sinto como que uma vontade que me força a vos pregar a concórdia e a união, pois nisso, como em tudo, a união faz a força. E tendes necessidade de ser fortes e unidos para fazer frente às tempestades que se aproximam. Aí diz assim, mas gente, nesse caso aí que eles têm que ser unidos, não tem que estar junto? Você já imaginou se os nossos dois braços fossem todos do mesmo lado? Um encostado. Então, braço um aqui, o braço dois aqui embaixo, né? Para ficar juntinho. Que aí os dois ficam mais fortes, né? Tá. Vocês estão entendendo? Um do lado, outro do outro, mas é a união dos dois, é o trabalho em conjunto dos dois que faz você realmente ter a força necessária. Então, eu não estou defendendo que tenha que existir brigas ou que no primeiro pensamento já separa tal. Não. A questão é que se realmente não existe a possibilidade daquelas formas de entendimento produzirem juntas no mesmo espaço, então que juntas construam dois espaços. E aí este aqui ajuda este a construir do jeito que esse entende que tem que ser. Não, vamos construir outro, mas tem que ser do jeito que eu quero. Aí não adianta. Né? Como é que você quer? O que é que você precisa lá? A gente precisa disso. Tá. Então vamos trabalhar para dividir e que vocês possam também fazer um trabalho decente. Entende? É essa a diferença. Então, são mais unidos e mais fortes para o serviço do bem. Sinto como que uma vontade que me força a vos pregar a concórdia e a união, pois nisso, como em tudo, a união faz a força. E tendes necessidade de ser fortes e unidos para fazer frente às tempestades que se aproximam, E não só tendes necessidade de união entre vós, mas ainda com os vossos irmãos de todas as regiões. Por isso, vos exorto a seguirdes o exemplo que vos deram os espíritas de Bordeaux, cujos grupos particulares formam todos os satélites de um grupo central, o qual solicitou entrar em comunicação com a Sociedade Iniciadora de Paris, a primeira a receber os elementos de um corpo de doutrina e lançar as bases sérias para os estudos do Espiritismo, que todos nós, espíritas, professamos no mundo inteiro. Tanto, pessoal, que a forma como ele coloca aqui nos leva a compreender, por exemplo, a forma que o movimento espírita no Brasil e no mundo se organizou. Nós temos as casas espíritas nas cidades e nós temos a federativa, que, pelo que me consta, fica na capital. Então, é um local de congregação, de união, de
de junção de esforços para o desenvolvimento da doutrina espírita. E cada casa espírita tem o seu jeito de funcionar. Tem o seu jeito de funcionar. E a federativa, na busca de uma solidez, procura oferecer, a partir do que ela escuta das próprias casas espíritas, do que ela observa da realidade que está acontecendo, até porque o Conselho Federativo Estadual é feito dos representantes das URIs, aqui no caso do Paraná, né? Que são as Uniões Regionais Espíritas. Então, nós ouvimos os problemas que tem aqui nas casas espíritas. Eu, hoje, estou como diretor. Inclusive, a gente está fazendo uma troca. Eu sou diretor da área de estudos, estou indo para a área da mediunidade. Então, a gente escuta o que acontece nas casas espíritas, propomos sugestões, mas levamos esses problemas para as reuniões com outros diretores, e aí pensamos em sugestões em conjunto, porque às vezes um problema que tem aqui já teve em outra região, e lá encontraram uma solução que foi muito bem interessante, e aí a gente traz essa sugestão para a nossa região para oferecer possibilidade da casa encontrar soluções para os seus desafios. Isso é uma forma de união. Assim nos tornamos mais fortes. Claro, tem os detalhes, tem isso, tem aquilo, porque somos humanos e temos as nossas fragilidades. Isso até hoje é assim. Por isso que Erasto, já em 1861, já traz essa chamada para os espíritas de Lyon, para que fiquem unidos, mesmo quando há as separações. Veja, haver uma separação significa que houve uma dissensão, que houve um cisma, que houve uma briga, né? Mas chegou num acordo de entendimento que a prática seria melhor aplicada em outro local, mas todo mundo unido, né? Conheço aqui uma cidade aqui no Paraná, 2 casas espíritas, que uma nasceu a partir da outra, e um dia desses eles estavam com um problema de palestrantes, eram 2 casas espíritas, tinha 3 palestrantes. Então, eles ficavam dividindo os palestrantes dentro das casas espíritas. Até que a URI foi lá e promoveu um curso de oratória e saíram novos trabalhadores para o serviço da oratória, né, para facilitar a demanda de palestras da instituição. Tá bom? Então, o primeiro conselho de Erasto é justamente nesse sentido da união, né? Não da uniformização, mas da união, da unificação. Como hoje nós falamos, né? Unificar, né? Não significa uniformizar. Então, todo mundo tem que fazer assim agora. Não, 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 não. Cada um faz do jeito que lhe compete, que pode, no entanto, que as bases daquilo que é feito seja a base de Allan Kardec, do Cristo. Esse é o grande referencial. Ele continua. Sei que aquilo que vos digo aqui não ficará perdido. Aliás, estou me referindo inteiramente aos conselhos que já recebestes e que ainda recebereis dos vossos excelentes guias espirituais, que vos dirigirão nessa via salutar. Pois é necessário que a luz vá do centro para a periferia e desta para o centro, a fim de que todos aproveitem e se beneficiem dos trabalhos de cada um. Aliás, é incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, isso é muito importante. É incontestável, e realmente concordo, mas é incontestável, que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil será repelir o absurdo e o erro. Vamos lembrar que num pontinho aqui atrás, ele colocou que no parágrafo anterior, para os desafios para fazer frente às tempestades que se aproximam. Isso aqui é 1861, pessoal. 1861. Quem já estudou a Revista Espírita, ou quem está estudando, vai começar a perceber que em 1860 começam ataques muito pesados. Ataques pesados mesmo, vindo da igreja, das igrejas, de um modo geral.
Tanto que se você olhar na Revista Espírita, você vai lá quantos textos Kardec escreve para rebater textos e livros publicados por padres e bispos e cardeais. Em 1860, tem um, se eu não estou enganado. 61, mais. 62, mais. 63, vários textos que Kardec traz para a Revista Espírita para rebater. Tanto que entre agosto e setembro de 1863, Kardec tira férias, vai para o sítio de um amigo e lá escreve o esboço do Evangelho segundo o Espiritismo, que no primeiro momento era chamado Imitação do Evangelho, mas depois o editor, né, o senhor Lachatre, sugere: Kardec, não vai ser legal esse nome, vamos mudar. Então saiu de Imitação do Evangelho para Evangelho segundo o Espiritismo. E as perseguições começaram a ficar muito pesadas. Lembrem-se do Auto de Fé de Barcelona. Então, são essas tempestades que Erasto estava falando. E que somente com a união é que existiria a força e a resiliência necessária para esses enfrentamentos. Se os espíritas não fossem unidos, isso, olha, traria um racha e seria difícil, muito difícil. E foi a união que fez a sustentação do movimento, pelo menos até enquanto Kardec permaneceu encartado. Depois, hoje, os historiadores e os documentos demonstram que realmente aconteceram problemas muito sérios e muito graves envolvendo o movimento espírita, principalmente em Paris. E aí é quando realmente o espiritismo começa a ser, como diz Emmanuel e outros espíritos, a árvore do evangelho foi transplantada para o Brasil. Eu sei que muitas pessoas têm uma dificuldade de compreender essa concepção, porque aí olha para o Brasil e diz assim: como é que o evangelho veio para cá se é desse jeito? É que, e não vou entrar aqui no mérito da discussão, né? Mas o Brasil é um país diferente nesse sentido, bem diferente. Aqui nós temos exemplos de povos que vivem em guerra e conseguem viver pacificamente. Então a gente tem que olhar para a frase de uma forma muito espiritual. E também estamos olhando para um momento de transição planetária, né, pessoal? Então, eu não estou querendo defender a frase, não é isso, certo? Mas é a ideia de que realmente a doutrina espírita veio para o Brasil e aqui ganhou uma solidez em seus elementos e seus pilares. E aí agora, nas últimas décadas, com uma retomada dos estudos da obra de Allan Kardec, aí é a minha opinião de Enzio, acredito que com os estudos que são feitos hoje da obra de Kardec, nós vamos ter a retomada da doutrina espírita conforme a sua origem. Eu acredito nisso. Tanto que procuramos, dentro das nossas possibilidades, colaborar com isso. Estamos estudando textos da Revista Espírita. Coordenamos 2 grupos de estudo que falam, um sobre a obsessão, outro sobre a mediunidade, somente com os textos de Allan Kardec. As nossas palestras, principalmente os textos que estão na obra kardeciana. Então, pessoal, isso não sou só eu. Então, quantas pessoas hoje estão realmente buscando estudar pensamento kardeciano? Então, isso demonstra, no meu entender, que chegamos no tempo previsto por Allan Kardec das grandes revoluções sociais. Claro, quantas pessoas fazem isso? Quantas estão perdidas no desequilíbrio? Mas a divulgação do evangelho começou com poucos. E foi a ação desses poucos, no esforço cotidiano, no trabalho na labuta, no suor e nas lágrimas, que o evangelho chegou até nós. E pôde, no século XVIII, ser chamado o Consolador Prometido. Então, eu não tenho a menor dúvida que estamos no caminho. E que o Brasil tem um papel muito importante nisso. Não tenho a menor dúvida.
independente do texto, eu sei que muita gente tem dificuldade, eu já tive muita dificuldade com aquele texto, do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas é inegável que a essência da ideia é consistente, certo? É consistente, e começamos a ver isso. Hoje, nos nossos estudos, como as pessoas começando a compreender a realidade dos fenômenos, a realidade da imortalidade da alma, conforme Allan Kardec nos apresenta, e já é visível como as pessoas mudam. Então, eu entendo, volto a dizer, essa é a minha opinião, chegamos no tempo das ditas reformas sociais. Só que não é esperar lá para fora. Não espere que a sociedade mude. A mudança acontece aqui dentro. E o reflexo do que está aqui dentro é que vai gerar a mudança na sociedade, porque as pessoas vão se questionar: por que você é assim? Como é que se consegue? E é aí que entra o nosso papel de divulgadores do Evangelho e da doutrina espírita. É isso que Erasto chama a atenção. Sei que aquilo que vos digo aqui não ficará perdido. Aliás, estou me referindo inteiramente aos conselhos que já recebestes, e que ainda recebereis dos vossos excelentes guias espirituais, que vos dirigirão nessa via salutar. Pois é necessário que a luz vá do centro para a periferia e desta para o centro, a fim de que todos aproveitem e se beneficiem dos trabalhos de cada um. Aliás, é incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil será repelir o absurdo e o erro. Então, pessoal, o que é que a gente precisa realmente fazer no que diz respeito às comunicações? Submetê-las toda ao cadinho, né? E essa palavra cadinho, ela representa realmente, sabe, a pressão, sabe? É colocar ela numa pressão de análise, né? Submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos. Vou repetir. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil será repelir o absurdo e o erro. Isso quer dizer que, se hoje nós fazemos alguma coisa errada ou equivocada, é que nós não fizemos essa análise racional e lógica de tudo que os espíritos nos enviaram. Mas foi do médium tal. E quer que tem? Se a comunicação é mediúnica, o médium foi só um instrumento. Ponto. Porque se a comunicação não é boa e o médium alterou, então a comunicação acaba sendo do médium. A comunicação passa a ser do médium e não do espírito, porque ele alterou. Isso não é legal, pessoal. Alterar a comunicação do espírito não é legal. Nós precisamos ter a comunicação como ela é, justamente para poder avaliar. Isso não quer dizer que o espírito é um espírito inferior, que ele não possa dizer coisas boas. Olha, eu sou espírito de terceira ordem, eu estou falando coisas boas aqui. É porque não é meu, é da revista Espírita, mas eu acredito que os comentários que eu estou fazendo são bons comentários. E eu sou um espírito de terceira ordem. Eu tenho algumas opiniões que eu sei que são de terceira ordem, que eu estou trabalhando para melhorar. Mas eu falo coisas boas. E aí, como é que você sabe que é coisas boas? Porque é só fazer uma análise racional e lógica do que eu estou falando. Racional e lógica. Então, não é porque veio pelo médio A, pelo médio B, que só por isso é garantia que a comunicação é top. Não. Garantia que a comunicação é isenta de loucuras, ou como Kardec diz, do ridículo, é a análise da comunicação. Tem que parar com isso, porque cria um endeusamento sobre os médiuns que não nos cabe. Para mim, o médium mais completo que já pisou nessa terra, claro, não vou falar nem do Cristo, né? Não vou falar dos apóstolos, vamos deixar cada um no seu... Mas o médium agora, né?
espírita, é Chico Xavier. É meu médium mais, né? Chico Xavier. E não quer dizer que só porque veio através do Chico que tem que descer goela abaixo. Não, tem que analisar. Mesmo sendo do Chico. Tem que analisar. Essa é a referência. Tem que analisar. Com bom senso, com a razão e com a lógica. Isso não desmerece o Chico. Quantas vezes o próprio Chico questionou pessoas sobre aquilo, sobre aqueles assuntos? E ele mesmo dizia, olha, eu não sei dessas coisas. Não sei dessas coisas. Quando no livro O Consolador veio perguntar sobre almas gêmeas e a resposta do Consolador dava a ideia de que Emmanuel defendia a tese das almas gêmeas como era lá na época da Grécia, o pessoal olhou e disse assim, Chico, não está certo isso aqui. Chico diz, vamos perguntar para Emmanuel. E perguntou, porque o Chico entendia, olha, o texto é de Emmanuel. E quando for a Emmanuel explica, olha, foi um problema de filtragem do médium. Mas a ideia não é essa. Aí ele refaz a resposta. E está lá no final do livro a errata com a resposta que Emmanuel deu depois. E o Chico disse, eu filtrei errado. Não filtrei bem. Se não tivesse feito o questionamento, aquela resposta estaria ali e isso realmente desmereceria aquela parte do livro. Então, é isso que Kardec orienta. E aí, se o médium se acha desrespeitado quando se exige isso, o médium precisa ficar um pouco mais atento. Porque nos estudos que nós fazemos do livro dos médiuns, de Allan Kardec, um médium que se irrita quando recebe uma chamada dessa, ele está, ou já está, ou está no caminho de uma fascinação. Porque eles estão criticando, pessoal, o que o Espírito falou, não o que a mensagem que está sendo criticada é tal. Se por acaso a mensagem é minha, tudo bem. Mas aí não é mediunidade. Olha a chamada de atenção de Erasto. E ele continua. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, a ciência, o conhecimento adquirido e a grande autoridade moral dos chefes de grupos, as comunicações dos principais médios que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, rapidamente farão justiça aos ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores, imperfeitos ou maus. Nem vou comentar. Repeli-os impiedosamente. A todos esses espíritos que dão conselhos exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Mas como assim, pregando a divisão e o isolamento? Eu já vi situação, pessoal, que eu fiquei assim, como assim? Estava tendo realmente uma discussão dentro do centro espírita, o pessoal estava realmente a ponto de rachar, eles não estavam se entendendo, e já estava atrapalhando realmente o serviço de uma das casas, até que realmente surgiu outra, e aí na reunião mediúnica, depois, que o grupo saiu, aí houve, o espírito veio e falou, não, vocês têm que deixar eles ir, não, deixa para lá, eles vão se lascar mesmo depois. Então, isso cria realmente um isolamento, isso cria uma separação de fato, uma exclusão de fato, que um bom espírito não faria isso. Os bons espíritos só pregam a união. Só isso, certo? Não, quer dizer, também isso, mas eles pregam o bem, eles pregam a fraternidade, eles não pregam nada que vai diferente do que Jesus ensinou. O Espírito fala assim, não, deixa eles para lá. Eu falei, é tão errado mesmo, para não atrapalhar vocês aqui. Nem se preocupa, deixa eles se lascarem para lá. Veja, mas falando desse tipo de coisa, os médios da casa, pessoal, eles estavam pensando do mesmo jeito. Estavam pensando do mesmo jeito. Então, frase
ideia, parágrafo, livro, que crie qualquer que seja a ideia de divergência, de separação, de exclusão, precisa ser vista com muita, muita, muita atenção e tem que ser excluída. Vou repetir. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo de outros grupos, a ciência adquirida, o conhecimento adquirido e a grande autoridade moral dos chefes dos grupos, grande autoridade moral dos chefes dos grupos, as comunicações dos principais médios que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, rapidamente farão justiça aos ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores, imperfeitos ou maus. Repeli-os impiedosamente a todos esses espíritos que dão conselhos exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Pregando a divisão e o isolamento. Pessoal, qualquer pergunta, tá? Aí embaixo está passando esse bannerzinho aí. No final tem um número de telefone, que é o número do meu WhatsApp. Aí, olha, 45, 5 vezes o número 9, 3608. Qualquer dúvida, manda pergunta. Aí a gente traz para cá, tá? E que, ideal que seja dentro aqui do conteúdo, né? Dentro do texto que nós estamos estudando. Bota lá seu nome, bota de onde você está falando, bota a pergunta. E aí nós vamos trazer a pergunta aqui para o Erasto responder dentro do texto. Tá bom, pessoal? Né? Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres. Quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tendem a impor-se aos homens fracos e crédulos. Eita! Prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-los ou de mantê-los sob seu domínio. Assim, pessoal, isso aqui é interessante, porque nós temos, se desenvolveu no nosso meio, uma ideia de uma falsa humildade que é danosa. O que é isso? Quanto é 2 mais 2? Você sabe, né? Ou você tem alguma dúvida? Quando se pergunta quanto é 2 mais 2, você diz assim, eu acho que é 4. Então, é 4. Você sabe disso. Entende? Uma outra coisa é a concepção de que você não faz bem as coisas. Olha, quando você faz bem, você faz bem. Qual o problema de você dizer que faz bem isso? O problema é você, sabendo que faz bem, achar que você é a única pessoa que faz bem, que você faz melhor que todo mundo. E criar uma falsa superioridade. Porque você fazer melhor que o outro não tem problema. O problema é você se colocar acima do outro porque você faz melhor que o outro. Aí é humildade. Entende? Então, quando você faz uma coisa boa, você faz a coisa boa. E continue se esforçando em fazer melhor. E tenha consciência disso. Não tem nenhum problema. Porém, o problema é quando você, sabendo que faz melhor que os outros, você se coloca acima dos outros. E é isso que ele está falando aqui. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres que tendem a impor-se aos homens fracos e crédulos, prodigalizando louvores exagerados a fim de fasciná-los e de mantê-los sob seu domínio, geralmente usando esse tipo de artifício. Geralmente. E com essa ideia de que eu estou certo e que o outro está errado. Muito cuidado, pessoal, com isso. Muito cuidado. Na análise do erro do outro. Muito cuidado. Mas se o outro está errado mesmo, Ezio, compreenda. Não precisa concordar. Precisa compreender. E aí sim, ter as atitudes com fundamento na compreensão. Sinto muito. Opa. Não compreendo. Fica aí, quietinha, moça. Você é uma máquina, moça. Você ainda é uma máquina. Mas vai chegar um momento que você vai conseguir compreender. Mas ainda vai demorar um pouquinho. Geralmente, são espíritos sedentos de poder
que déspotas públicos ou no lar, quando vivos, ainda querem ter vítimas para tiranizar após sua morte. Meus amigos, em geral, desconfiai das comunicações que têm um caráter de misticismo ou de estranheza, ou que prescrevam cerimônias e atos bizarros. Nesses casos, há sempre um motivo legítimo de suspeita. Por que isso, Enzio? Bom, a parte dos espíritos que são autoritários e tudo mais, e isso e aquilo outro, né? Tá, tudo bem. Então, o cara era um autoritário e agora, no mundo espiritual, quer continuar sendo autoritário, então ele reúne um grupo para mandar. Mas, repete, meus amigos, em geral, desconfiai das comunicações que têm um caráter de misticismo. Vamos lembrar que a ideia do misticismo é essa ideia do esoterismo, sabe? Que tem que usar tal roupa, que tem que ter tal ritual, que a prece tem que ser desse jeito, que é... Vocês veem, eu não falo assim seja no final das preces. Porque virou ritual, pessoal. Virou ritual. E quando vira ritual, todo mundo faz porque todo mundo faz. E na prece não é assim. A prece é um diálogo consciente com Deus, com os bons espíritos, consigo mesmo. Então, no momento que a coisa fica assim, no piloto automático, que não se pensa mais no que diz respeito às comunicações, isso é danoso. Só fale se você sabe o que está falando. E aí coloca, né? Meus amigos, em geral, desconfiai das comunicações que têm um caráter de misticismo ou de estranheza, ou que prescrevam cerimônias e atos bizarros. Deve-se desconfiar de tudo isso. Sabe por quê, pessoal? Porque o Espiritismo, na sua prática, o que rege é a simplicidade. A simplicidade, nada mais que isso. Por isso não existem rituais, cerimônias, né? Existe um evento, né? Um evento, um cerimonial de apresentação. Isso é um momento de apresentação que demonstra organização, né? Que bote uma coisa legal ali para a pessoa falar, né? Com tudo direitinho, com convidados para conhecer que o Espiritismo é feito de uma forma organizada, né? Essa organização é essencial, onde na organização há bagunça, né? E os bons espíritos não gostam muito de bagunça, né? Eles gostam de organização. Então, é diferente, sabe? Não é esse o caso aqui. Já vi pessoas fazendo críticas sobre eventos, tem que fazer mesa, tem que fazer... Isso é uma questão de organização, né? A estética de um evento, você vai num outro evento, acontece a mesma coisa, né? Mas eu já participei de muitos eventos, todo mundo se organiza ali, monta a mesa, tudo, depois desmonta a mesa, os palestrantes sentam junto das outras pessoas, no meio do público, de modo muito tranquilo, muito sereno, sem frivolidades, como usar a palavra de Kardec, podia usar outra, mas vamos usar essa daqui, sabe? Então, a gente tem que desconfiar de tudo que seja, em tese, tudo que substitua o interior pelo exterior. Essa é a ideia. Onde se valorize mais o externo, a apresentação, do que a intenção. Esse é um cuidado que tem que ter. Então, geralmente, são espíritos sedentos de poder que déspotas públicos ou no lar, quando vivos, ainda querem ter vítimas para tiranizar após a sua morte. Meus amigos, em geral, desconfiai das comunicações que tenham um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevam cerimônias e atos bizarros. Eu lembro de uma casa espírita que eu frequentei, fui algumas vezes, e lá o dirigente espiritual determinou todo um processo, todo um procedimento, como as pessoas tinham que se sentar, qual era a disposição das cadeiras, das mesas. Eu olhei aquilo, bom, eu sabia que isso tudo era baboseira, mas deixei quieto. Ninguém perguntou minha opinião. Então eu fiquei quieto, calado, né?
Até que uma vez, numa reunião, o espírito veio e questionou por que que eu não concordava. Ele sabia, e eu expliquei. Isso, não vejo sentido nisso, tal. Né? Mas não significa que eu não esteja aqui na casa, colaborando, né? Mas que, pelo conhecimento que nós temos, não precisa. E ele disse, como tinha que ser? Eu disse, olha, não é melhor nós estudarmos do que eu dizer como tem que ser, porque aí é a mesma coisa. Alguém vai chegar e dizer como tem que ser feito. E todo mundo vai fazer porque alguém disse que tem que ser feito. Então, também continua não fazendo sentido. Agora, quando a gente entende como as coisas funcionam, aí se pode, em conjunto, pensar nos procedimentos. Em conjunto. Porque tem a parte dos espíritos, que os espíritos vão fazer, e tem a parte dos encarnados, né? Quem está desse lado, que tem que fazer isso e aquilo. Então, em conjunto, se chega à prática. Agora, um dizer como tem que ser, eu discordo. Olha, foi legal, porque aí iniciou-se algumas discussões, a gente foi se estudar os textos de Allan Kardec sobre reuniões mediúnicas e sobre reuniões públicas, que a época de Kardec, a ideia de reunião pública era um pouco diferente da que a gente tem hoje, tá, pessoal? Qualquer coisa, dá uma olhada no Livro dos Médiuns, no final do Livro dos Médiuns, que vai falar sobre as sociedades e as reuniões, na Revista Espírita, sobre a formação de novos centros espíritas. Não era bem assim. Mudou porque os tempos mudaram, surgiram novas necessidades. E finalizando, nesses casos, há sempre um motivo legítimo de suspeita. Por outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios. Nestes casos, há sempre um motivo legítimo de suspeita, quando tem essas características de esoterismo, de que vamos valorizar o externo, aí tem que usar roupa branca. Só roupa branca, não pode usar. Eu fui num centro espírita que eu fui de preto, eu gosto muito de roupas mais escuras, né? Opa, estamos tendo uma quedinha aqui na internet. Né? Opa, deu uma quedinha aqui, né, na internet. Eu fui no centro espírita e eu sempre gosto, foi a primeira vez que eu fui lá, e eu gosto de roupas mais escuras. Isso não quer dizer que eu não use branco, de maneira nenhuma. Até porque, pessoal, aqui onde eu moro, tem muito barro vermelho. Então, roupa branca, roupa clarinha é um problema, né? Mas eu sempre gostei de roupas mais escuras, né? Deixa a gente mais jovem. E aí eu fui no centro, eu tava de preto. E aí brigaram comigo, assim, puxaram minha orelha e disseram assim, olha, não pode vir de preto, não. E eu, aí é? Não. Aí, ferrou. E de onde tirou isso? Ah, não, foi o dirigente, isso não pode não. Mas o vivo amor, o dirigente espiritual, tá bom, tudo bem, não fui mais, porque a maioria da roupa era preta. Na época, eu, inclusive, eu lavava roupa na mão, nunca fui um bom lavador, então eu tinha roupa branca, não ia dar certo, eu tinha roupa tudo escura. Claro, para facilitar a vida. Mas essa era uma regra que não existe fundamento na doutrina espírita para isso. Isso é uma questão esotérica, uma questão mística, né, em relação a cores. Não tem fundamento na doutrina espírita. Se seguisse a regra que Kardec estabelece, na hora que o espírito tivesse dito, olha, não pode usar roupa preta, é proibido. Com certeza, os trabalhadores, os médicos, diriam assim, olha, seu espírito, desculpa, mas não é assim não. Isso não faz o menor sentido. E mesmo que o espírito viesse dar uma explicação, né, dentro das razões do espírito, aí caberia a um encarnado, com conhecimento da doutrina espírita, dizer assim, então deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Ponto. Fácil sim. Ah, mas vai explicar coisa? Claro. Se o espírito não sabe, claro. E se ele sabe e ainda insiste, pior ainda. Aí eu vou dizer, meu amigo, então desculpa. Vá procurar outro grupo. Por que não? Bem assim, pessoal. Bem assim. Vamos lembrar que Erasto diz, eu vou falar do meu jeito, mas a ideia é a mesma, é melhor rejeitar 10 mentiras do que deixar passar uma verdade.
Não, não é assim. É melhor rejeitar 10 verdades do que deixar passar uma mentira. Entendem? Essa é que é a lógica. Muito bem, pessoal. Estamos chegando no final do nosso programa de hoje, vamos ficando por aqui. O texto continua. Leiam, pessoal, leiam o texto, leiam o que já foi trabalhado, né? Analisado. E aí, na próxima semana, se Deus quiser, vamos ver se o Rafael consegue participar, porque sozinho fica muito chato, né? Gosto de trocar ideias. Kardec vai dizer que um grupo espírita sério, a principal característica é a troca de ideias. Apesar de que estamos aqui conversando, sei que os amigos espirituais estão aqui conosco, nos ajudando, nos inspirando, porque eu falo coisas às vezes que eu digo assim, meu Deus, eu não sabia disso, né? Mas porque nos colocamos à disposição dos amigos espirituais, estamos aqui numa boa intenção, que é a intenção de levar o esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Minha querida Silvia, meu querido Delson, um grande abraço, um cheiro no coração. Turma do Esmiuçando Allan Kardec, continuemos nos estudos, firmes e fortes, para a continuidade do nosso aprendizado. Grande abraço, pessoal, e até o próximo estudo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.